E eu queria pensar com vocês hoje sobre a situação que nós vivemos no mundo e fazer aqui juntos nós pensarmos e podemos então reafirmarmos a nossa convivência com Deus, a nossa motivação, né, de estar presente com Deus com mais fidelidade. O mundo que nós vivemos muito, principalmente nesta época que nós estamos vivendo, nós evidenciamos assim uma grande evolução em todos os aspectos, inclusive do mal, não é verdade? E eu, como ilustração aqui da nossa mensagem desta noite, eu me recordo que na virada do ano 2000, eu estava lá em Santa Catarina pastoreando uma igreja, e nós compunhamos lá, juntamente com o Núcleo Regional de Educação, nós compunhamos ali 7 igrejas, onde nós tínhamos ali o foco da religião nas escolas. E no final de ano, sempre nós, unidos ali, nós fazíamos as formaturas, mesmo ali com os luteranos, presbiterianos, a presbiteriana era metodista, mesmo na igreja católica, eu fui umas 2 vezes fazer encerramento de 8ª série naquele tempo e 3º ano do 2º grau, né? E nós ali, juntamente com outras denominações, e até mesmo a igreja católica, nós estivemos. E para nossa surpresa, o que me chama a atenção é o seguinte, que nós éramos 6 igrejas evangélicas e uma católica. E todo ano havia eleições ali, e um presidente assumia, tal, juntamente com o chefe do núcleo regional, e as diretrizes vinham do núcleo regional de Santa Catarina, mas nós decidimos ali como grupo de pastores e o padre local. E para nossa surpresa, no ano de 2000 para 2001, estávamos nós na reunião lá no salão paroquial da igreja matriz, e quando chegou um grupo de pessoas, e eles eram do colégio famoso ali da cidade, e eles eram espíritas kardecistas. E havia então a votação para a presidência daquele ano. Eu não me lembro se era de 2001 para 2002 ou de 2000 para 2001, mas era dessa, eu acho que 2001 para 2002. E eles, sabedores de todas as situações, vieram num grupo expressivo. Normalmente nós íamos só nós, os pastores das denominações. Resultado, eles foi feita a eleição e eles ganharam, porque eles foram num grupo de umas 15 pessoas, e nós éramos em 6 pastores e o padre, e eu não fiquei sabendo do desfecho, porque daí no ano de 2001 para 2002, eu vim embora. E não participei mais daquelas reuniões, porque daí eu, não tive mais prazer em estar ali. Mas o que eu quero falar é que as modernidades e as transformações vieram em todos os lugares, meus irmãos. Então, a provisão de Deus em tempos de crise, eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, para que nós pudéssemos fundamentar aquilo que nós queremos pensar juntos aqui, e estimular a cada um de nós a termos mais convicção em Deus, mais firmeza, e também poder interceder por esse momento de crise, esse lapso de tempo que nós estamos vivendo aqui, não só da crise da epidemia, do corona, mas essa crise existencial que está acontecendo. Veja só, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15 a seguir, ele vai nos dando uma orientação de que seriam os tempos que nós estamos vivendo. Vamos ler
15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós estamos vivendo um mundo caótico, em crise, mas o reino de Deus não está em crise. O reino de Deus permanece firme. Então é essa convocação para hoje, que nós permanecemos firmes, meus irmãos, mesmo nessa crise que nós vivemos. A vida abundante em meio a essa crise. E o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, reforça tudo isso que nós estamos falando, né? O ladrão não vem senão para roubar e matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, apesar de todo esse clima que nós evidenciamos, porque Satanás é o seguinte, ele está por aí fazendo as armações dele e usando pessoas para poder fazer as coisas bem feitas. E nós sabemos que está cheio de pessoas instruídas por ele, né? E em todas as esferas, né? Inclusive naquelas esferas que não poderia, estão lá os camaradas. Às vezes não sabem que estão sendo usados, mas estão sendo usados e sendo um instrumento perigoso nas mãos do Senhor, nas mãos do inimigo contra a manifestação de Deus. Mas Deus é aquele que se faz presente desde naquela época, e Ele sempre teve uma providência para o homem, não é verdade? Lá, a provisão do deserto. Então Deus planejou tudo aquilo, não para que o homem sofresse, não era nada daquilo, mas para que o homem soubesse que Deus tem a provisão, e que ele ficasse na dependência, e o que Deus queria, era só que eles crescem que Deus ia manifestar o seu poder, ia dar o sustento para eles, ia dar o que beber, mas eles não creram dessa forma, né? E Deus queria só essa prova, que diante daquela afirmação que ele deu para Moisés orientar o povo e seguir o povo, que o povo somente cresce. Então o povo teve que ver as codornizes indo lá, teve que ver o maná, teve que dar uma série de coisas que não é, mas só para nós hoje, trazemos para nós hoje, que o mesmo Deus é o Deus aprovisionador ainda hoje, mesmo nesse tempo de crise. E eu quero falar ainda porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa que pertence a um grupo de uma igreja muito grande, e ele estava até com medo porque ele falando que ele tinha ali, ele é responsável por aquelas células, aquelas coisas, e não está havendo as células devido à situação do Covid, mas o que ele estava percebendo é que muitas pessoas que tinham disponibilidade de acompanhar a célula pelo celular não estão fazendo. E ele falou, muitas pessoas já estavam indo na célula meio arrastado. E agora com esse... Então, você que está me ouvindo, você que de repente está aí meio enfraquecido, eu quero dizer que o Deus da provisão, Ele está aí, mesmo nesse momento de crise, e observando os teus caminhos, os teus passos. Então, de repente, é o momento de você também se erguer e renunciar toda essa... Porque se a gente for dar condição para o que a gente ouve, a gente só ouve coisas, parece que o pessoal está preparando a massa para o pior. E às vezes a gente acaba se esquecendo que Deus está no céu e permitindo tudo que está acontecendo. Tudo é permissível de Deus. E nós, como servos de Deus e como os filhos de Deus, nós devemos dar crédito primeiramente a Deus. Temos que
obedecer os critérios, é lógico, somos inteligentes, Deus deu a capacidade inteligível para que nós pudéssemos, até mesmo que toda autoridade é constituída por Deus. Então nós temos que obedecer os critérios sanitários, fazer toda essa regulamentação obedecer toda essa regulamentação que é. Mas nós não devemos nos esquecer que o médico dos médicos é Deus. Apesar da situação estar próximo de nós, como diz a água está chegando no umbigo, mas nós temos que crer que vai haver uma providência, porque aconteceu isso sempre com o povo de Deus. Deus supriu aquelas pessoas, e eu fico imaginando que foi contabilizado perto de 1 milhão de homens, mas não foi contabilizado as mulheres e as crianças. Então, podíamos tranquilamente talvez uns 5 milhões de pessoas, e Deus supriu por 40 anos, beberam e comeram, e as suas vestes não foram gastas, porque era Deus a provisão. A provisão de Deus com Elias, lá em Querite. Então, às vezes, eu quero só fazer pela situação humana que nós vivemos. O profeta foi lá, contestou com o rei Acabe, teve autoridade, né, para dizer, vai acontecer isso, não vai chover por tanto tempo. E depois estava lá ele, escondido na caverna, sendo suprido por um corvo, né? Então Deus no controle de todas as coisas. E ainda com o profeta, aí quando ele chegou no lugar que ele pensou que ia, lá em Serepta, que ele pensou que ele ia chegar e comer um pãozinho lá e tomar uma água, foi na casa de uma pessoa que não tinha nada. Mas Deus entrou com a provisão. A história da viúva lá. Eu ia fazer um pãozinho aqui, comer com meu filho, ia morrer. Ele falou, faz o pão. E aconteceu que até a chuva vir, não faltou pão nem azeite, e eles comeram e beberam, porque Deus estava na provisão, na crise. Era um momento de crise? Era um momento de crise. 3 anos sem chover, imagine. Não tinha tecnologia, não existia grandes silos para reservar. O caos estava... O mundo caótico que nós vivemos. Mas eu quero deixar bem enfático para que nós, meus irmãos, nesse tempo de crise, que nós possamos ter a nossa vida reavaliada mais intensamente. Nós como cristãos, talvez eu nos meus 60 anos, toda a minha vida que eu, como cristão e talvez a gente nunca viveu um tempo assim tão dramático, porque quando lá da Revolução de 64 para trás, eu me lembro de algumas coisas, mas eu era criança, muito pequeno, não me lembro. Mas essa época é uma época totalmente atípica. Uma época que, a hora que retornar toda a regularidade, nós vamos ver os resultados. Mas para nós cristãos não seja decepcionante, é importante nós colocarmos a nossa vida em dia com Deus. Talvez você que está me ouvindo, está meio enfraquecido, aproveitando a bandeira que ora é a vermelha, outra era amarela, não chegou na preta, graças a Deus, porque Deus é conosco. Mas aproveite esse tempo que você está e reavalie a tua vida como está. Como está a tua vida com Deus? Talvez Deus está dando uma chance para nós reavaliarmos, para nós podermos fazer as nossas conjecturas com Deus e colocarmos a nossa vida diante de Deus. Se a gente for observar as coisas que aconteceram nesses últimos tempos, houve muita coisa nesses últimos tempos, porque o mundo jaz no maligno, conforme nós lemos, e ainda na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno.
esse mundo globalizado, né? Fala-se tanto nessa globalização. E a gente vê que as coisas estão aí, acontecendo. Os pequenos sendo aglutinados pelos grandes, os grandes negócios tomando conta de tudo. A gente vai observar que tudo isso ocorreu pelo anseio da capitalização no mundo, não é verdade? E aí também no outro bloco, aí esse pessoal aí com essa nova característica socialista, comunista, sei lá, esses istas aí todos. Mas o objetivo total é a padronização de ideias e valores, nivelar tudo. Mas a igreja tem que estar fora. É esse assunto que eu quero deixar com vocês. A igreja, nós temos que estar fora desse nivelamento, que parece tudo igual, mas... Porque é tempo de mudança. E nós temos experimentado esse tempo tecnológico e científico muito... Mas também, em contrapartida, as crises econômicas e esses altos e baixos. E o apóstolo Paulo, ele profeticamente falou a respeito desses tempos, referindo-se a eles como trabalhosos e difíceis. E a gente vai observar que de uns tempos para cá, lá o muro de Berlim caiu, agora vai, mas ainda as coisas talvez melhorou para quem estava lá na parte oriental, pode contactar com quem estava aqui pelo lado ocidental. A Rússia, o bloco da Rússia lá, ficou meio desmantelado, porque aqueles países que estavam na sua dominância tiveram a oportunidade de caminhar pelos seus próprios meios, porque foram invadidos e foram forçados a isso, né? Lá na África, a gente teve a oportunidade de ver o apartheid lá, né? Tão famoso. A guerra étnica lá, tá, os camaradas eram donos do país e os outros que invadiram acham-se donos do negócio. Então essa verdade com a inverdade, a mentira com a verdade. Tivemos ali esse tempo que é constante, os árabes com os judeus ali. Tempo da Guerra Fria com os Estados Unidos, e aí a gente vê agora esse bloco lá deles, lá, né, o bloco europeu, aí tem a NAFTA, tem a ALCA, e estão tudo se organizando para que haja uma grande massa manipulada. E aí nós temos que estar preparados. Então, a característica desse mundo que nós estamos vivendo, ela é centrada unicamente no homem, e esquece de Deus, né? É interessante isso, porque as coisas foram acontecendo assim. Primeiramente, Deus saiu de cena lá na Europa, né? Aí, no século e no milênio passado, migrou para os Estados Unidos. No final dos anos 90, eles tiraram Deus de cena lá, né? As escolas não podem mais falar em Deus e tal. Parecido com o que eles estavam querendo fazer aqui no Brasil, que quase conseguiram. O homem é falho e finito, mas ele quer ser o centro do universo. Deus, o Criador, é o soberano Deus. O Pai tornou seu Filho Jesus a razão e o centro de toda a criação. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele afirmou: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. E nós não podemos deixar que isso seja enfraquecido na nossa vida, na prática diária nossa, meus irmãos. Que nós estamos vivendo numa sociedade relativista, né? O relativismo ético, moral, negando as verdades absolutas, especialmente os princípios e ensinos imutáveis da palavra de Deus. Até a palavra de Deus eles querem mudar agora, querem passar por reformas, as igrejas
já se modelaram. Mas nós estamos aqui ainda, como guardadores, como vigilantes, para que isso não aconteça. Essa sociedade secularizada, ela corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja e desviar a fé. A gente vive nesse mundo, mas não pode concordar com ele, né? Estamos no mundo, mas não somos desse mundo, porque nós não somos, verdadeiramente nós não somos. Aqui nós somos forasteiros, estamos de passagem. E é interessante que a gente possa afirmar isso para aquelas pessoas que não conhecem, para aquelas pessoas que estão amedrontados, estão numa forma assim, sendo a peça que eles querem que realmente aconteça. Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitas vezes o que eu queria deixar aqui, como mensagem para você que está me ouvindo, para nós que estamos aqui, era exatamente isso que o apóstolo Paulo, a essência dele aqui, quando ele fala, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para que nós nos transformemos, para renovar o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar as coisas boas que Deus tem reservado para nós. Errais por não conhecer a Escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vai nos libertar de uma série de coisas, não é verdade, meus irmãos? Às vezes estamos aprisionados por não termos uma intimidade com Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, é um tempo oportuno para nós fazermos essa renovação, essa transformação que Paulo estava falando. Eu tenho, quer queira ou quer não, a gente passa a ficar meio enclausurado, e a gente passa a ter um tempo mais disponível para ficar observando as coisas. Então, existe aí o segmento de pessoas que estão cada vez se aprimorando mais e tendo um tempo mais com Deus. E eles têm experimentado a visitação de Deus de uma forma diferente. Deus tem se pronunciado. A glória de Deus tem se manifestado. Porque quando nós buscamos, quando nós realmente intensificamos a nossa busca com Deus, Deus se manifesta, Deus está conosco. E é esse o apelo desta noite, para que nós conheçamos verdadeiramente, como Paulo diz, não nos conformemos com este mundo, mas nos transformemos pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, na tua vida. Deus quer que você experimente as boas com Ele. Por isso Ele mandou Jesus Cristo, morreu na cruz, para que nós tivéssemos esse acesso, essa coisa, não precisamos mais aquele ritual que anteriormente era aquele critério todo, agora nós temos o acesso livre para com o Pai, através do sacrifício de Jesus. Devemos reconhecer que realmente esse sistema mundano, ele é mau. Conforme o apóstolo João falou aqui na sua primeira carta, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno, temos que reconhecer e ver a todo momento isso. Devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo, em vez disso proclamar as verdades eternas. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele faz um apelo como se fosse para hoje, dando aquelas referências básicas, mas passando
uma informação assim que hoje é muito pertinente para nós. Você marque aí, depois você observe lá 1 Coríntios capítulo 1, do verso 17 até o 24 ali, ele faz a recomendação que hoje é muito pertinente para os nossos dias. Aliás, a Bíblia ela é moderna, ela é o ontem, o hoje e o amanhã, né? A Bíblia não tem, ela é atípica, ela é fora de tempo, no tempo e com o tempo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal. Nós não devemos amar o que é justo, que o amor não seja fingido, conforme aqui nós lemos ali o capítulo 12 de Romanos, mas no verso 9 ele vai fazendo uma referência ali. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Glória a Deus. E o salmista, escrevendo lá no Salmo 119, no verso 11, muito conhecido, escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peques contra ti. E hoje nós vivemos num momento bem propício para isso. Guardar as boas no nosso coração de Deus, para que no mundo que nós estamos vivendo, nós não sejamos alvo, e nem sejamos tentados a praticar e a viver de conformidade com essas práticas que estão por aí. O Salmo 148 todo faz menção a louvar e adorar a Deus. Ele faz menção a toda a criação e a toda criatura a adorar a Deus, a louvar a Deus. Devemos permitir, meus queridos irmãos, que os nossos planos, os nossos alvos e aspirações sejam determinadas pelas verdades celestiais e eternas, e não por este presente século mau, profano e passageiro. E é tão fácil a gente ser absorvido por esse tempo que as coisas estão acontecendo, porque ele é muito sorrateiro, ele é muito... eles usam uma técnica muito aprimorada para absorver, para induzir, e quando a gente percebe, a gente já está envolvido nisso. Se nós estivermos como o apóstolo Paulo, esse texto aqui eu acho ele é muito característico para os nossos dias, para que nós experimentemos então qual é a vontade agradável, perfeita da vontade. Agora eu faço aqui, eu abro um parênteses. Você acha que Deus quer o mal para nós? Em momento algum. Não é verdade, meus irmãos? Então é por isso que transformai as tuas atitudes, transforma a tua atitude, porque eu quero te abençoar. Em resumo, não é isso aí? Deixa as tuas práticas, deixa tudo aquelas coisas erradas para trás, que eu quero te abençoar, para que você possa sentir o que eu quero, qual é a minha vontade. Eu creio que a vontade de Deus nunca foi de momento nenhum querer o mal para o homem, muito pelo contrário. Para que nós concluamos aqui, e fique bem latente na nossa ideia, o Evangelho de São João, no capítulo 15, verso 7, Jesus deixa bem claro para nós: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja que é um imperativo, meus queridos irmãos. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar profundamente em nossas vidas. E eu quero nesta hora orar com você, nesse tempo de oração, que esse culto é um culto de oração, colocando então todos esse momento dessa pandemia, toda essa crise que nós estamos vivendo, para que Deus possa
agir de uma forma sobrenatural como Ele sempre age, e que Ele nos dê força, nos dê capacitação, para que nós possamos então conviver com essa crise e sermos diferenciados de tudo isso que está acontecendo. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos aqui na Tua casa nesta noite, onde já foi anunciado a Tua palavra, os pedidos de orações foram feitos, que o Senhor possa nesta hora, em nome e na autoridade do Teu Filho Jesus, aquele que veio, morreu, ressuscitou e está à destra do Senhor aí intercedendo por nós, que possa ser amenizado, que possa ser, ó Deus, esse tempo possa ser abreviado, meu Deus, repreendendo todo esse espírito de morte que tem assolado muitas pessoas em todo o mundo, e em especial nós oramos aqui pelo Brasil. Ó Deus amado, que o Senhor possa ter compaixão dessa gente, que o Senhor possa ter misericórdia, e possa repreender em nome de Jesus, todo o mal, tudo aquilo que tem afligido o Teu povo nesta hora, Senhor. Ajudando também a nós termos confiabilidade maior em Ti, Senhor. Que aqueles crentes, aqueles povo que clama pelo Teu nome, possam ser sensibilizados e tenhamos intensificado o nosso tempo de relacionamento com o Senhor, para que nós possamos então evidenciar a Tua manifestação, Senhor. Aviva o Teu povo. O avivamento se procede quando o povo busca. Então, que nós possamos buscar, que nós possamos intensificar esse tempo na Tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor, no decorrer desta noite, nos ajuda, nos dê graça, nos leve em paz aos nossos lares e concede-nos uma semana, Senhor, repleta da manifestação do Senhor. É o que nós oramos já agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reinas para sempre. Amém.